Amigos, estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno. E antes de começarmos a ler, hoje a gente tem um assunto bem interessante nessa leitura. Antes da gente começar a ler, a gente faz uma oração. E a oração é uma oração a Jesus Cristo. Na oração a gente fala o seguinte: Jesus, divino amigo, verbo do eterno, a ti rogamos a assistência das legiões mensageiras, síntese de todas as verdades, como Cristo planetário. Em ti aprendemos as leis de origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Do estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo na escala evolutiva, rogando por aqueles que através dos milênios se encaminharão para o estado de consciência individual. Igualmente o fazemos, Senhor planetário, visualizando a consumação crística, a realização da unidade, seguindo os rumos imortais de tua orientação verdadeira, amorosa e justa, de mestre inconfundível. No teu divino exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos aos princípios eternos, perfeitos e imutáveis do nosso Pai, o sagrado princípio do todo. Na tua ressurreição espiritual, ó divino amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo. No teu batismo de revelação, Senhor, aprendemos a importância da mensageiria espiritual, do bem, cujos ensinamentos advertem, ilustram e consolam. E rogamos ao Jesus, ao teu sábio ministério, que em toda a humanidade se faça um novo e glorioso Pentecostes, a fim de que, aprendendo com os teus mensageiros, os homens se tornem bons filhos do Pai Divino e fiéis amigos de seus irmãos. Ponha, ó celeste benfeitor, a noção de responsabilidade na consciência de teus tutelados, para que se sintam juízes em causa própria, aprendendo a comandar seus pensamentos e atos. Senhor, arranca de todas as mentes as tendências sectárias, idólatras e pagãs, ritualistas e simuladoras, fazendo brotar nelas a certeza da verdade, do amor e da virtude, como sendo a que liberta o espírito, mestre dos mestres. Infunda nas almas tuas irmãs, que ainda perambulam pelos planos inferiores da vida, o sentimento da simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante as leis de Deus. O nosso Pai comum, celeste condutor, deposita em cada coração uma gotícula de amor, para que os mesmos procurem nas obras de fraternidade o caminho do céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosismos que retardam a marcha evolutiva dos espíritos. Cordeiro de Deus, faze que teus irmãos reconheçam na criação infinita, nos mundos e nas humanidades, o templo vivo do Criador, onde todos devemos viver em estado de oração. Divino amigo, ponha em todas as consciências a chama da verdade, da virtude, para que sintam a importância da liberdade. Obrigada, Senhor. Bom, gente, estamos de volta, então, com a leitura. E hoje a gente vai falar sobre o tédio, um espírito entediado. E o que aconteceu com essa pessoa, né? E aí o título da comunicação de hoje é Um Espírito Aborrecido. Essa comunicação foi feita em Bordeaux em 1862. E aí este espírito apresenta-se espontaneamente ao médium reclamando preces. Então ele está pedindo para que as pessoas orem por ele. E o médium fala assim: que vos leva a pedir preces? E o espírito responde: estou farto de vagar sem objetivo. Estás há muito em tal situação? E ele responde: faz 180 anos, mais ou menos. E aí o médium pergunta: que fizestes na terra? E o espírito responde: nada de bom. E aí o médium pergunta: qual a vossa posição entre os espíritos? E o espírito responde: estou entre os entediados. E aí o médium pergunta:
Mas isso não forma uma categoria. E o espírito responde: entre nós, tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes, ou suas simpatias, que se reúnem. E aí o médium pergunta: por que permaneces tanto tempo estacionário sem que fosseis condenado a sofrer? Quer dizer, ele não foi condenado a sofrer e ele está ali estacionário, né? E aí o espírito responde: é que eu estava votado ao tédio, que entre vós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. E aí o médium pergunta: fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? E o espírito responde: são coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. E aí o médium pergunta: procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos? E aí o espírito responde: faltando-me termos de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida sem proveito, extinguindo-se, lega ao espírito que encarnou o mesmo que ao papel pode legar o fogo quando o consome. Fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas à sua proveniência, a causa do seu nascimento ou, se o quiseres, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito, até que esse disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, ele tem eterizada a essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. E aí o médium pergunta: qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? E o espírito responde: consequências da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. E aí o médium pergunta: os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? E aí o espírito responde: não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram. E como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmos, nesse estado permanecem até o cansaço, decorrente de tal neutralidade. Os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. E aí o médium pergunta: podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? E o espírito responde: deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que por sua vez é mãe da ignorância. E aí o médium pergunta: e não vos aproveitaram as existências anteriores? E o espírito responde: sim, todas, porém parcamente, visto serem reflexos uma das outras. O progresso existe sempre, porém não insensível, tão insensível que se nos torna inapreciável. E aí o médium pergunta: enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? E o espírito responde: evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestareis um benefício. E aí o médium pergunta: podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? E o espírito responde: por que interrogais muito? O que, aliás, me fatiga, quando tem necessidade de auxílio. E aí vem o guia do médium, né? O espírito guia e responde ao médium o seguinte, para poder fazer com que ele possa entender tudo isso. O trabalho intelectual é que o fatiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às tuas perguntas. Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta. Trouxemo-lo para ti para que tentasses arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrenas apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso.
Você pode pensar que é um aluno, né, numa escola que se entendia com todas as matérias, todos os professores e não vai para lugar nenhum, ela não passa de ano, não repete, fica sempre no mesmo ano até sabe lá Deus quando que ele vai encarar a realidade e saber que ele precisa progredir dentro da escola para poder subir o nível, né? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.